Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês, pra dar pra vocês 5 dicas pra fazer o projeto ou o quarto do seu bebê, certo? Bom, eu sou arquiteta já tem um tempo, então eu sempre fiz projetos de quarto de bebê. Eu adoro trabalhar com ideias, com espaço lúdico, é muito gostoso, mas eu confesso que depois que eu fui mãe, eu comecei a ver outras coisas com outros olhos. Porque uma coisa é você ter aquele quarto lindo, e outra coisa é o dia a dia. É óbvio que você tem que ter um quarto lindo, mas ele tem que ser super funcional e prático, porque uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, né? Então, assim, depois que tive minha filha, eu comecei a ver outras coisas. Então, eu vou dar 5 dicas. Tem uma colinha aqui pra eu não esquecer, tá? Bom, a primeira dica, quando você vai olhar o berço, tá? Então, assim, tem tantos modelos lindos, aí vai do seu bolso, do que você tá pensando, tem de várias cores. Por exemplo, o berço da minha filha, eu comprei um berço amarelo, eu sonhava com um berço amarelo. E uma coisa que eu achei bem interessante quando eu comecei a procurar berço para minha filha, e antes mesmo de fazer projeto, antes eu olhava muito a estética e tal, mas hoje na praticidade é muito legal quando você encontra um berço que você gosta, tá? No estilo do quarto que você quer fazer, mas que ele pode futuramente virar uma cama, porque é muito bom isso. Você já economiza, você já antecipa essa economia. Você não tem que depois vender o berço e comprar uma cama, tá? Então, o berço que eu comprei pra minha filha, amarelo, a coisa mais linda, do jeito que eu sonhava, e ele vira uma mini cama. Então, ele vai servir até uma certa idade. Depois, nós vamos comprar uma cama padrão, normal, tá? Mas é interessante você ver isso, móveis que podem ser aproveitados durante algum tempo. A gente tem também aqueles berços que tem a cômoda acoplada. E embaixo tem uma cama auxiliar. É muito legal. Ah, inclusive eu vou mostrar. Vou colocar aqui a foto porque tem umas 2 semanas eu fui numa cliente que foi justamente esse berço que a gente colocou lá. Então eu vou colocar pra vocês. É o berço, que é lindo, tem os traços retos, ele é bem clean. A cômoda acoplada, isso também é bom para quando o quarto não tem muito espaço, tá, gente, para colocar poltrona, cômoda, tudo separado. E embaixo tem uma cama auxiliar. Então, assim, às vezes, durante o início da vida do neném, a gente coloca o neném no nosso quarto, mas aí você pode dormir no quarto do bebê, porque é só você puxar essa cama auxiliar. Ou um dia que você vai ter uma babá ou a avó do neném para ajudar e você tem essa cama auxiliar. E depois você vai tirar a parte do bercinho da cômoda e vira uma cama. Então a criança vai aproveitar durante muito tempo. Então eu acho muito legal a gente pensar nisso, nesses móveis que a gente consegue reaproveitar, certo? Tá. A segunda dica, tá bom? Você sempre tem que olhar a posição, o layout, você tem que pensar no layout. Então, por exemplo, depende do tamanho do quarto, layout do quarto do bebê, depende do tamanho. O berço, por exemplo, eu vou falar do quarto da minha filha, tá? A gente não conseguiu colocar o berço, sabe quando a parede tá aqui e o berço tá assim? Eu tive que virar esse berço, porque o quarto dela é estreito. Então, a gente tem acesso hoje só por um lado do berço. Às vezes eu sinto falta de ter acesso pelos dois lados, então você tem que pensar isso, às vezes isso é uma coisa bem importante, tá? Se você conseguir colocar o berço assim, legal, que você consegue ter acesso tanto de cá como de lá para colocar o bebê, tá? Então você tem que sempre pensar se cabe ou não cabe. Outra coisa, quando você for colocar o berço no quarto, você também tem que pensar de um jeito que quando a janela tá aberta e a porta não tem aquela ventilação cruzada muito forte, por conta de ser um bebezinho e tal. É lógico, temos que ter ventilação e iluminação natural, mas você tem que pensar nisso tudo, tá? Naquela corrente de ar que se pode ir direto no bebê. Então, um arquiteto é bom nessas horas. Terceira dica, poltrona de amamentação. Eu sempre tento deixar a poltrona perto da janela. Em todos os projetos que eu faço, vou tentar colocar foto aqui de alguns que ficaram prontos. A poltrona é sempre bom você colocar perto da janela, tanto por causa da ventilação e também por causa da iluminação natural. E aí, ao mesmo tempo, a mãe tá lá dando de mamar, ela vai ficar muito tempo naquela poltrona no início e ela consegue tomar um sol ali, um solzinho da manhã, até pro bebê também, é muito bom. Pelo menos aqui no quarto da minha filha, a gente tem uma janela que é de teto até o piso, toda de vidro. Então a minha poltrona ficava do lado, porque agora ela já tá maiorzinha, mas ficava ali do lado, e aí era muito bom porque eu tomava aquele sol da manhã ou da tarde, né?
eu via tudo que estava acontecendo lá fora, é gostoso. Então eu acho que eu sempre tento colocar a poltrona assim perto da janela, sabe? Porque eu acho que é melhor do que estar num cantinho, sem nada, sem uma ventilação, sem uma iluminação, tá? Outro detalhe, muita gente, quando eu vou fazer o quarto de neném, quer aproveitar alguma poltrona que já, desculpa, alguma cômoda que já tem. Ah, eu já tenho essa cômoda aqui no meu quarto, a gente pode aproveitar para colocar no quarto do bebê. Legal, eu fiz isso. Eu tinha uma cômoda que era minha e é a cômoda do quarto da minha filha. Mas você tem que observar duas coisas. Primeiro, a altura dessa cômoda, porque, gente, nossa, a coluna acaba. Falando como mãe, a coluna acaba. Então você tem que ter uma altura suficiente, assim, uma altura confortável para você colocar o neném e trocar. Então você tem que observar isso e observar a profundidade. Então, assim, quando você vai comprar a cômoda em loja de imóveis de bebê, ela tem um tamanho ótimo e cabe o trocador, sabe aquele trocador que você manda fazer ou você compra pronto? Ele tem um tamanho mais ou menos padrão e uma profundidade, porque é o espaço suficiente para você colocar o bebê ali. Então, às vezes a cômoda não tem essa profundidade. E aí você fica com aquele espaço pequeno. Então, sim, só observa, tá? A questão da altura e da profundidade e às vezes até assim do comprimento, da largura da cômoda, para ver se cabe o trocador e as coisinhas, ou o potinho de algodão, água, a pomada, tal. Se não couber, não tem problema. Você pode colocar numa mesinha lateral, ou você pode fazer uma prateleira superior para colocar esses itens em cima, certo? Acho que essa foi a quarta, né? Acho que foi a quarta dica. Tá. A quinta. A quinta dica é uma dica assim que eu acho que não muita gente gosta, mas, gente, é a praticidade do dia a dia. A gente sempre coloca uma lixeira dentro do quarto do neném, porque na correria do dia a dia, você troca, aí você joga a fralda ali, depois você recolhe, não deixa aquela fralda, não deixa ali, gente, lixo no quarto não é legal, tá? Mas é a praticidade de um algodão ou até a fralda mesmo, pá, você joga. Então, assim, a minha dica, compra uma lixeira pequenininha, porque eu sei também que às vezes na correria você vai trocar e você joga a fralda ali, depois você pega, não, depois eu jogo ela no lixo lá de fora, o lixo da área de serviço, o lixo do quintal, enfim. E acaba esquecendo aquela. Eu sei como funciona. Então, a minha dica é uma lixeira pequena para você não ficar acumulando fralda suja que ninguém merece. E hoje a gente tem lixeira anti-odor. Eu sempre falo isso para meus clientes, eu acho que é uma dica muito boa, porque você joga ali, ela abafa aquele cheiro, então assim, por um tempo a fralda do neném não vai cheirar, mas depois quando começa a comer começa a cheirar. Então já compra, porque depois você vai falar, nossa, ainda bem que eu investi nisso. Mas compra uma pequena para você justamente tirar todo dia aquele lixo e jogar fora, não ficar acumulando aquela lixeirona de fralda, tá? Então uma lixeira anti-odor é bem-vinda. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas 5 dicas para fazer um quarto de neném, pela minha experiência como arquiteta e mamãe. E depois comentem se vocês gostaram, tá bom? Um beijo e fui!